Agora a gente vai entrar em tema, as provas em espécies. Essas provas em espécies, elas são, como eu falei, é mais tragável, é muito mais tranquilo de compreender, porque é muito conhecimento do dia a dia, mas que é necessário para que vocês contextualizem o assunto na mente de vocês, para que vocês entendam mais ou menos como, como funcionam os institutos. Aí a Bediza colocou aqui, ó. Vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode abrir o microfone aí e falar, porque a gente vai avançar aqui e vocês não podem, ó, vocês não podem deixar as coisas de bolo. Por quê? Eu tenho certeza que isso vai cair na prova de vocês. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Então, pô, eu trago aqui ferramentas, eu trago aqui armamento para vocês fechar a prova de processo penal. Agora vocês precisam confiar no que eu estou falando. Confie no que eu estou falando. Pega esse material, memorize esses conceitos, porque no outro encontro a gente falou sobre prova cautelar, prova irrepetível e prova antecipada, né? A gente falou lá do artigo 55. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em prova colhida em elementos de informação, que eu li lá no inquérito, né? Excetuadas provas cautelares, antecipadas e prova não repetível. A gente pegou um 55 e destruiu ele. Aí eu abro a prova lá, delegado do Rio de Janeiro, se você soubesse desses conceitos, já matava a primeira questão, a primeira e a segunda. Ou seja, a gente sabe que cai, sabe o examinador. E os caras faixa preta, que tá muito avançado nos estudos, não tinha esses conceitos na memória lá, sentiram uma dificuldade gigantesca em fazer. Quando eu expliquei os caras, meu irmão, tu explicou isso com uma leveza, bicho, que eu não conseguia entender por muito tempo. Então, pô, pega a aula, se não entendeu, porque vai cair na sua prova. Se não entendeu, pergunta, manda no WhatsApp, manda lá no grupo, me chama ali no privado, liga para mim, tá? A gente troca uma ideia. Mas não deixa, pô, não deixa esses assuntos caros, não deixa para depois. A dúvida de Abdias, não sei se é uma dúvida, intervenção dele aqui. A título de exemplo, a polícia realiza uma escuta telefônica sobre uma transação corrupção de forma ilícita. Perceba que, muito embora os sujeitos possam explicar todo o esquema de suborno e falar sobre os valores negociados, a prova seria ilícita. E isso, por que ela, em regra, seria ilícita? Em regra, ela seria ilícita. Porque ela derivou de uma prova ilícita, de uma conduta ilícita. Então, aquela prova que foi colhida de forma ilícita, tudo que derivar dela deverá ser retirado do processo e destruído. Isso é o que a lei diz. Né? A gente viu as exceções. Tranquilo? Enquanto fortuito de prova, serendipidade, tá tranquilo, eu vou avançar. Ou quer que eu explique de novo sobre o encontro fortuito de provas? Tá tudo beleza Tranquilo. aí? Tranquilo? Beleza. Alguém falou aí? Eu acho que Tamara falou. Vou passar aqui, hein? Entramos nas provas em espécie. Beleza? Vamos às provas em espécie. A primeiro grande momento da aula aqui, né, que a gente vai caminhar até 16 horas, a gente vai caminhando aqui pelas provas em espécie, mas esse tema é um tema bem da praxe, é um tema mais tragável, um tema mais tranquilinho, beleza? Vamos com tranquilidade. As provas em espécie, exame de corpo de delito e outras perícias, verdadeiro sistema de prova tarifada, ou seja, o CPP não se contenta com nenhuma outra prova quando houver vestígios materiais que possam ser periciados. Aí o artigo 158 vai dizer assim: quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Por quê? Porque eu trouxe essas informações aqui para os senhores. A gente vai analisar agora as provas em espécies e a gente vai passar por alguns conceitos que são fundamentais e vão ser cobrados em provas, não diretamente perguntando sobre isso, mas que precise você ter esses conceitos de forma clara para que você resolva as questões que porventura apareçam aí. Ó. Quando a gente estudou os sistemas de avaliação da prova, a gente viu que temos três grandes sistemas de avaliação da prova. O sistema da livre convicção, que não é adotado no nosso ordenamento.
Por que não é adotado, Yuri? É que o sistema da livre convicção, o juiz agiria, né? O juiz ia fazer a avaliação da prova ali com base na sua livre convicção e não precisava motivar, né? A gente tem os requisitos no nosso ordenamento desse sistema, tem, e a gente tende lá com o conselho de sentença, beleza? No conselho de sentença, os jurados, quando eles proferem ali os votos no tribunal do júri, eles não precisam fundamentar os votos. Por isso que aí é um requisito, se a doutrina traz como exemplo do livre convencimento do julgador. Beleza? O livre convencimento. Não é adotado em regra. Aí a gente viu o livre convencimento motivado, que é o adotado pelo CPP. A gente está falando aqui, rememorando os conceitos de sistema de avaliação da prova, né? A gente vai... Pronto, sempre vou contextualizar com um exemplo, Abdi. Sempre que a gente puder trazer um exemplo para ficar mais claro, a gente repete, bota de trás para frente, traz um exemplo, mostra a lei, mostra a jurisprudência, aplica nas questões e a gente vai memorizando. Principalmente vocês que não são da área, né, que não tem esse jurisdique, né, que a gente fala, esse jurisdique aí, fica muito difícil memorizar essas palavras, né? Mas a gente vai sobrevivendo, beleza? A gente vai sobrevivendo. Repetição, repetição, insistência, constância vai fazendo a gente criar essa musculatura. Então, o nosso ordenamento jurídico, a gente adota o livre convencimento motivado. Ou seja, o juiz ele é livre para apreciar a prova, não se vincula à prova produzida, mas ele precisa motivar as decisões dele. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo. E aí, a gente também analisou o terceiro grande sistema, que seria o da prova tarifada. Esse sistema aqui, ó, da prova tarifada. O que seria esse sistema da prova tarifada? É que o juiz, por esse sistema aqui, ele faria uma análise aritmética da prova. Ou seja, uma prova teria mais valor do que a outra. Então, no contexto probatório, né, o juiz iria tarifando, ó, a confissão seria a rainha das provas, né? E teria um valor maior, enquanto que a testemunha teria aquele jargão de seria a prostituta das provas, ou seja, teria um valor inferior à confissão. E a gente não adota esse sistema, o sistema de prova tarifada. Ou seja, as provas, elas são submetidas ao juiz, o juiz analisa ela e motiva de acordo com a sua convicção. O livre convencimento motivado. Beleza? Mas a gente tem sistemas, a gente tem exceções, a gente tem resquícios do sistema. A gente tem resquício do sistema da prova tarifada, está aqui na tela para os senhores. Quando a prova deixar vestígio, o próprio 158 está dizendo aqui, ó, será indispensável o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito. Beleza? Veja aqui que o artigo 158 já está dizendo, ó, se a infração deixar vestígio, que são infrações materiais que também pode aparecer com nome assim, ó, infração não transeunte. Não transeunte. O que é uma infração não transeunte? Não transeunte. Aí vocês vão aprender lá em Direito Penal com o professor Anderson, que é uma infração que não transeunte, é a infração que deixa vestígio. Então, se a infração deixar vestígio, necessariamente tem que se fazer um exame de corpo de delito. Beleza? A gente vai analisar isso aqui com calma. Então, ó, primeira diferença que a gente precisa trazer na mente dos senhores. O corpo de delito são os vestígios deixados ali no local do crime. A gente vai estudar a cadeia de custódia. Eu não tenho dúvida que esses conceitos vão aparecer na prova dos senhores. Beleza? Então, tem que ficar atento a isso aqui. Então, essas infrações que deixam vestígio, o que seriam essas infrações que deixam vestígio? Por exemplo, nas infrações de homicídio, né, de violação de domicílio, vai ter os vestígios ali. Então, aqueles vestígios coletados no local de crime, na cena do crime,
gente, quando a estudar a cadeia de custódia passo a passo, a gente vai ver que vai haver o isolamento do local de crime, né? Vai haver a fixação daqueles vestígios, ou seja, o policial, os peritos vão descrever aqueles vestígios encontrados, beleza? Vai haver a coleta desses vestígios, vai haver o transporte desses vestígios. A gente tá se referindo à fase externa da cadeia de custódia. A gente vai estudar isso aqui com calma, beleza? Vai haver o recebimento lá da perícia, vai haver a perícia propriamente dita, vai haver a embalagem, vai haver o armazenamento, vai haver o descarte, tranquilo? Mas a gente só está tangenciando aqui essa cadeia de custódia, só que a gente vai ter um encontro que eu vou tratar dele e a gente vai aprofundar na cadeia de custódia, porque eu tenho certeza que vai aparecer lá nas provas, tranquilo? Então vamos avançando. Então, quando a infração deixa vestígio, um homicídio, um local de arrombamento de crime, a gente tem que fazer o exame de corpo de delito. Então, ó, primeiro ponto. Eu tenho o corpo de delito. Corpo de delito é diferente de exame de corpo de delito. O que seria o corpo de delito aí? É os vestígios encontrados naquela infração não transeunte, naquela infração material. Deixou os vestígios ali, isso aí é corpo de delito. E não, corpo de delito, pessoal, não necessariamente se refere a um corpo. Beleza? Como a expressão traz, e o examinador gosta disso, ele vai brincar ali com os senhores para enrolar os senhores e fazer você errar a questão. Então, o que seria o exame de corpo de delito? O que seria o exame? O exame é a análise dos vestígios propriamente dito. Aí eu tenho o exame de corpo de delito. Ari, os conceitos são próximos, são técnicos e se confundem, mas dá pra gente sobreviver. Dá ou não dá pra gente sobreviver? Me digam aí. Até agora. Dá ou não dá pra gente sobreviver? Dá sim. Então vamos lá. Massa. Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então vamos avançando aqui nos conceitos. Então, é indispensável o exame de corpo de delito. Direto ou indireto? O que seria o exame de corpo de delito direto? Os professor Anderson aí, ó. Meu amigo, professor Anderson aí, mandando as energias. Ó, tá o professor Anderson lá para fazer a prova agora de Delta Minas. Vou mandar a energia, pessoal. Mandar aí um Pai Nosso para ele. Mandar a energia positiva, porque a gente sabe que a família Tríade tá junto, né? Vamos embora, professor. Professor Anderson aí destruindo todas as provas de Delta, meu amigo. O cara tá imparável. Imparável, professor Anderson. Muito bom, velho. Muita energia aí. Destrói, bicho. Prova de Delta Minas. Eu, infelizmente, não pude estar nessa guerra aí. Estive lá no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro, né? E Minas eu toquei o sino porque não aguentava mais e também estava vendo a hora de ser exonerado aqui da PC de Pernambuco, né? Não tem como a gente ficar 15 dias assim, viajando para cima e para baixo e ainda ter que concorrer às nossas escalas, né? Mas quem tá lá tá representando a gente. A vitória de um só é a vitória de todos, beleza? Destrói aí, professor Anderson. Então, ó, vamos aqui, vamos voltar à aula aqui. A vitória de um só é a vitória de todos. Beleza? Direto e indireto. O que seria esse exame de corpo de delito direto? O perito, ele se debruça sobre o vestígio propriamente dito, né? Essa aqui, esse é um conceito minoritário, né? De exame direto, minoritário. É o quê? O perito se debruçando sobre o próprio corpo de delito, é o exame de corpo de delito direto, né? Então, quando a Polícia Judiciária conduz um sujeito, né, para fazer o exame de corpo de delito, vamos fazer o exame de corpo de delito aqui, né, para ver se tem alguma lesão, que se chama o exame traumatológico, e o expert, né, o perito, ele está visualizando diretamente ali o sujeito, isso aí chama-se um exame de corpo de delito direto. E que seria o exame de corpo de delito indireto, né? Aí a doutrina minoritária vem dizer o seguinte, ó, o professor Renato Brasileiro é adepto dessa doutrina. Ele vai dizer, ó, exame de corpo de delito indireto é quando o perito ele faz aquela análise com base num depoimento, com base num documento, com base
em algo indireto que não seja livremente com relação ao vestígio, então eu tenho aí um exame de corpo de delito indireto, né? Já a jurisprudência, a doutrina majoritária vem dizer assim, que esse exame de corpo de delito indireto aqui, ele trata-se de uma prova propriamente dita testemunhal ou documental, beleza? Então, ó, o exame de corpo de delito indireto para a doutrina majoritária e para a jurisprudência seria essa prova testemunhal ou documental propriamente dita, não podendo suprir a confissão do acusado. Então, eu tenho, pessoal, pela análise do artigo 158, se eu tenho uma infração que deixa vestígio, por exemplo, um exame, um arrombamento de um furto mediante um furto qualificado pelo rompimento do obstáculo. A autoridade policial necessariamente deve realizar o exame de corpo de delito. Por quê? Porque a infração que deixa vestígio, ela só não vai realizar esse exame de corpo de delito se ela justificar que os vestígios desapareceram, que não há como se fazer aquele exame de corpo de delito. Aí esse exame de corpo de delito pode ser suprido pela prova testemunhal ou documental. A gente vai fazer essa análise aqui mais à frente. Mas deu para entender, a gente sobreviveu aqui à diferença do corpo de delito, que é o vestígio propriamente dito, do exame, que é a análise que se debruça sobre esses próprios vestígios. O exame direto, o exame indireto, tranquilo? Aí perceba essa diferença que a infração que deixa vestígio é uma infração não transeunte, beleza? E que são essas infrações materiais. As infrações que não deixam vestígio, é chamada de infrações transeuntes. Beleza? Vamos à frente. Então eu trago aqui o conceito aqui para os senhores. Corpo de delito é o conjunto dos vestígios materiais sensíveis deixados na infração. Isso aqui eu já falei, né? Então, tá aí no material para vocês memorizarem. Expressão corpo de delito não necessariamente significa o corpo de uma pessoa, mas sim os vestígios deixados pelo crime. Ou seja, diz respeito à materialidade da infração penal. Exemplo, em um homicídio, o cadáver será o corpo de delito. Em um crime de furto com rompimento de obstáculo, o corpo de delito poderá ser o cadeado rompido ou a câmera destruída. Tranquilo? Atenção, corpo de delito não necessariamente é sinônimo de corpo, cadáver. Isso aqui eu já falei. Assim, há corpo de delito em qualquer infração que deixe vestígios materiais sensíveis. Beleza? Vamos à frente?